Explicação de orações. Revelação divina do Alto Superior dos Sete Cabelos. Reconcilia-se com todas as coisas do céu e da terra. Quando se tiver conciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se torna teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar dano. Se és ferido por algo ou és atingido por micróbio ou por espírito baixo, é prova de que não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Flexiona e concilie-se. Esta é a razão porque ensinei outrora e era necessário te reconciliar-se com teus irmãos antes de trazer a oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, o mais importante são os teus pais. Mesmo que agradeça a Deus e não consegues, porém, agradecer a teus pais, não está em conformidade com a vontade de Deus. Conciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a toda coisa do universo. A revelação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela concedência mútua. Ser tolerante ou ser concedente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer, mesmo que agradeça a Deus. Aquele que não agradece todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permite captar as ondas da salvação de Deus. Agradeça a pátria, agradeça a teu pai e a tua mãe, agradeça o teu marido ou a tua mulher, agradeça os teus filhos, agradeça os teus criados, agradeça todas as pessoas, agradeça a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que podereis ver-me e receber a minha salvação. Como sou e todo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou a presença que possa ser vista aqui ou lá, por isso não me incorpore com médium. Não penseis que, chamando por Deus através de médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilie-se com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao ter reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas essa palavra: seja-te feito conforme vier. É chegada a hora de estar a verdade ser revelada à humanidade toda. Volve os olhos para os fatos quais os doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das Escrituras, Sextinuê, conhecimento da verdade. Surge agora a Sextinuê perante a humanidade com 7 candeeiros que profetiza o Apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade através dos 7 candeeiros, aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, é que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citado no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparece as trevas. Quando se aproxima a verdade, extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Recebe minha luz sem duvidar, sou aquele que acende a luz dos 7 candeeiros. Revelação divina de 15 de janeiro de 1931. Suco sagrado, chuva de néctar, na verdade. Um dia o anjo vindo a Sextinuê excita o Deus da criação, transcende os 5 sentidos e também os 6 sentidos, também os 6 sentidos sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isso é a grande vida. Sendo essa a natureza, a verdade de Deus absoluto, quando Deus se revela, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Deus é tudo e de tudo, sendo Deus e todo absoluto, não há além de Deus. Deus cobre toda a realidade de tudo aquilo que há nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta, nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é criador de tudo, a mente é a substância que preenche o universo, a mente de Deus é onipotente, onipresente. Quanto a mente de Deus é onipotente, desde Deus, prefeito, entre vibrações e se torna a palavra. Desenvolve-se todo o fenômeno, todas as coisas passam a ser, todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada que seja feito na matéria é apenas sombra da mente. Ver se a sombra é considerá-la realidade e ilusão. Cuidai para que não vos pegais a ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve desfaz-se. A realidade é porque é livre, não conhece sofrimento.
A ilusão porque é uma forma de apego, é farto de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido, não se projeta a perfeição do homem. Espírito. O sentido não capítulo senão projeções da mente, mesmo que vejais a imagem de um espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo o que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não há realidade prima. Existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem doenças cardiovasculares, espíritos que não têm coração e sofrem doenças cardiovasculares. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica, ou uma doença cardíaca, ou vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas na mente que está em ilusão profunda. Da forma da sua crença, a manifesta uma imagem falsa, porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temeis o que não é realidade, tratais como real o que não é real. Enfrentai o real como real, enfrentai a mentira como a verdade, enfrentai a imagem falsa como a imagem verdadeira, enfrentai as trevas com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que aprove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é todo, porque Deus não cria pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo vieram a essa verdade, despertarem para essa verdade e destruirão todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos. Os deuses do céu farão chover flores da verdade. Os seres vivos todos desse mundo verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços e esse mundo assim mesmo. Como será o reino da luz? Matéria. Não tomeis por realidade, a matéria é percebeis através do sentido. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade, não é matéria em si, não existe na inteligência. Nem existe na sensibilidade, a matéria é afinal o nada e nela não existe qualidade inerente. O que distribui a qualidade é a matéria e a mente, e somente ela. Pensando-se na saúde da mente, aparecerá a saúde. Pensando-se na doença da mente, aparecerá a doença. Essas circunstâncias se assemelham à tela cinematográfica, em que parece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme incolor e transparente, é que fazem aparecer ou a figura de um lutador ou a figura de um doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pelas reações do sensibilizador e não são a realidade. Se colocar-se no projetor um filme incolor e transparente, se não tem imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela se projetar esse filme, não aparecerá o lutador saudável e que em breve rebelece e morre, nem aparecerá o evidente doente e debilitado ou morto. O que existirá na tela será unicamente a própria luz e a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós, agora mesmo que vós vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, ele é um elemento perecível e não verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida essa verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Voz eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. O ângulo da matéria, o ângulo do corpo, existe um ser suavemente perfeito e maravilhoso. Esse sim é voz eu perfeito, exatamente como Deus criou, e é vida eternamente saudável e perecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria. Acotizai a imagem verdadeira de vós, própria vida, realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade não é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer essa verdade, se diz conhecer o caminho, a realidade porque é universal e chama caminho. O
caminho está com Deus, Deus é o caminho, a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. A vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não extingue nem morre. Por isso a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual encerrada se torna um ponto de aberto e se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo envelhecerá, aquele que crê sempre logo envelhecerá. Também o espaço não há algo que limite a vida, pelo contrário, o espaço nada mais que uma forma de reconhecer, criado pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súbdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida é projetado no espaço, dá-se o nome de matéria. A matéria é originalmente nada, não possui autonomia nem força, que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida. É a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Veja corretamente a imagem verdadeira da vida, e sem vós prender a essas distorções. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida e que é originalmente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, é a luz perfeita que acompanha a realidade, é a luz infinita e onipresente que desconhece as distorções, porque não conhece as distorções, está presente em todas as coisas, ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, é porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece o tropeço, desconhece o embaraço, como o anjo que passeia no céu, com o peixe que nada no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz, cheio de alegria, sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade a que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade, a ilusão sendo apenas falta de conhecimento de verdade. Deus é luz infinita e universal, sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, também criador de todas as coisas. Por isso Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, substância e também criador. Por isso, unicamente bem é força, unicamente bem é vida, unicamente bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isso é força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isso é doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e perfeições nada mais são de pesadelo, sendo pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, a doença, desarmonia e perfeição. Essa é semelhante a diabólicas aflições que o sonho puderam nos fazer sofrer, mas nós despertamos, percebemos que não existe força que alguma para nos oprimir. Nós que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, a força maléfica é a força que oprime a nossa vida, e a força que nos faz sofrer não são forças que realmente existem no modo objetivo. Nas doutrinas que admite Buda, chama-se isso de ilusão. Nas doutrinas que admite Deus, chama-nos pecado. Diz ilusão porque não conhece a verdadeira e perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Diz o pecado é por se descobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo da Sextinue, aparece o querubim que roga. Para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecer a natureza da ilusão. Diz ilusão o desconhecimento da verdade, embora o prazer e a dor não estejam na matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento e vestido se dá o nome de ilusão, se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente, embora a mente seja o senhor da matéria. Todas as formas da natureza da mente sejam criações da mente. Acredito que a mente é dominada pela matéria, sofre ou angústia, segundo a mudança de materiais, e não compreende que a imagem verdadeira de si próprio, de sua vida, é perfeição, harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz, porque aí é oposta da verdade. A ilusão é real porque se põe da realidade. Se tivesse a ilusão existente e real, a dor e a angústia que nasce da ilusão teria também a existência irreal, porém, porque a ilusão é a ausência da realidade. Dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são realidade. Pecado.
Tem o pecado existencial, volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe, somente Deus. Deus é o que vem de Deus. Sendo Deus é perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto: considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: o pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Pecado, doença e morte, porque não são criadores de Deus, são realidades, são falsidade, embora use a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a realidade do pecado, da doença, da morte. Jesus Cristo também veio com essa mesma finalidade. Se o pecado existisse real, nem os Budas de todos os universos conseguiriam extingui-lo. Extingue seu pecado também Jesus Cristo, usando apenas a palavra diz, são de perdoados os teus pecados e bem extinguidos os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever a poema da Seixuê, e pelo poder da palavra, pela revelação da natureza do pecado, faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todo o pecado, pois conhece a palavra verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue toda essa doença, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supero a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que é emanada da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida, aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sou a redenção, aquele que pede em mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: mestre, esclarecer a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é célula nervosa, não é globo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, não é conjunto de tudo isso. Pois sei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é fonte luminosa do homem. O homem é luz emanada de Deus. Não extingue fonte luminosa sem luz, não existe luz sem fonte luminosa. Assim como a luz, fonte luminosa, são um só corpo. Deus e o homem são um só corpo, porque Deus é espírito, o homem também é espírito, porque Deus é amor, e o homem também é amor, porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria, o amor não é peculiar à matéria, a sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor e sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, é porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é capaz de adoecer, é capaz de morrer. Tanto o pecado como a doença, como a morte, nada mais são que aqueles pesadelos falsos. Cotizai a imagem verdadeira da vida, cotizai o homem real, o que vós a imagem verdadeira. O homem real é o homem de Deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real, o que peca não é homem real, o que adoece não é homem real. Portanto, o homem é, quando visto pelos olhos da verdade, aquele que é capaz de pecar, aquele capaz de adoecer, aquele capaz de morrer. A quem diz pecador, pecador. Deus não criou pecador, por isso nesse mundo não existe nenhum pecador sequer. O pecado é contrário da natureza verdadeira e filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras da ilusão da mente que em sonho, na imagem de coisa inexistente. No mundo da imagem verdadeira, Deus não são um só corpo, Deus é fonte da luz e o homem é luz emanada de Deus. A ilusão é fundamental e que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são inexistências verdadeiras, surgiram em tempos remotos. A tecnologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra nos dias atuais, da ciência moderna segundo a qual o homem é feito da matéria, isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, destrui a causa fundamental do pecado, a doença e da morte. Esse volta ao nada original. Ao ler a Seixuê, conhecer-te a verdade, sois curado de doença, porque destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originalmente puro, mesmo que esteja a pecar, é capaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que esteja a adoecer, é capaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque originalmente a vida eterna é capaz de morrer, portanto o homem da face da terra. Procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito, não é procureis na matéria,
nem na carne, que são produtos de ilusão. Deus está dentro de vós. Em verdade, vos digo, dentro de vós é a natureza, a verdadeira do homem, e o homem real, dentro de vós, isso é a natureza verdadeira e o homem de Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo diz também: o meu reino não é desse mundo. O reino desse mundo não passa de um simples sombra. O reino transatlântico existe somente no interior. Somente conhecendo no exterior o reino transatlântico. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar os nódulos da ilusão, e vi que no mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que no mundo da matéria nada mais que sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente, semelhante à sombra correntia, a calacroscopia. Portanto, vendo as sombras, não é considerais realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é o homem de Deus, o espírito eterno, indestrutível e imortal. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente, assim como o capro dos produtos do bicho da seda, não é capro persistente, que se aloja o bicho da seda, e o bicho da seda é que, expelindo o fio, destrói o capro e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real da vida espírita, acende o capro da carne com o fio da mente, e nele está a si a própria e seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei que esclarecidamente o capro não é bicho da seda, portanto a carne não é o homem, não passa do capro do homem. Em chegada a hora, assim que o bicho da seda se rompe, o capro alcança o voo inseto adulto, o homem também rompe, o capro da carne ascende ao mundo espiritual. Não fajais absolutamente a morte do corpo, da morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte, segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade. Manifesta no corpo o ambiente, variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, é chegado por fim a hora em que a vida não mais necessita do capro da carne. Nesse momento, a vida rompe o capro da carne e ascenderá no mundo de muito maior liberdade. Não fazais isso a morte do homem, porque a ausência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte, pregando pelo fim das frutas sagradas. Rogamos que a santa abençoe desses estende-se a todos os seres vivos, que nós, juntamente com todos eles, conseguimos manifestar a imagem verdadeira.